Apenas em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista de classificação internacional de doenças. A data dessa reclassificação, que ocorreu no dia 17 de maio, é comemorada como o Dia Internacional de Enfrentamento à Homofobia e Transfobia. Para conversar sobre a importância de enfrentar os preconceitos que ainda existem, nós convidamos Luma Nogueira, presidente da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura e da Câmara Técnica Permanente de Legislação e Normas do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, e também Patrícia Manaro, advogada e secretária-geral da Aliança Nacional LGBTI. Sejam bem-vindas. E aí a primeira pergunta, então, né, já se passaram 27 anos, ainda é preciso enfrentar esse preconceito? Ainda existe? A gente percebe que a cada período que passa, a gente vai vivenciando momentos de muita violência. Cada vez mais isso ocorre muito presente em nossa sociedade brasileira. Ocorre em outros países, mas não com tanta intensidade como ocorre em nosso país. Daí a necessidade de, talvez não comemorar, mas de alertar para a sociedade que existem sujeitos e sujeitas na sociedade que não está tendo espaço, que não está tendo garantida a sua cidadania e seus direitos constitucionais, né? E a gente precisa ter um zelo, porque são cidadãs e cidadãs que cumprem seus direitos e também que merecem, né, ter seus deveres presentes na sociedade também, tanto os direitos quanto os deveres, né? E as mortes que ainda acontecem, né, será que estão realmente aumentando? Porque ainda se acredita que ainda é subnotificado, né? Mas será que já está aumentando essa notificação? Será que é por isso que está aumentando ou está realmente aumentando o número total? Olha, é difícil precisarmos essa informação se os dados que nós temos desde o início não são dados 100% confiáveis. Como nós temos uma subnotificação muito elevada, fica difícil afirmar se realmente está aumentando ou se as pessoas estão indo nas delegacias, estão tendo acesso a reclamações, a denúncias, então fica difícil no momento. O fato é que até praticamente o meio do ano, nós estamos já, né? Nós temos cerca de mais de 100 mortes por LGBTI-fobia notificadas, conforme o grupo gay da Bahia, o GGB. Sem contar as subnotificações. Então, acho difícil afirmar se está aumentando ou não. O fato é que no mundo essa violência tem crescido. Como o caso da Chechênia, recentemente, os campos de concentração, as torturas, as penas de morte, as penas cruéis, que essa barbárie ainda existe no mundo, no mundo atual em que vivemos. E aí existe uma questão da problemática que não são registrados como violência realmente homofóbica, ou transfóbica, ou lesbiofóbica. Isso não é identificado? Não é identificado. E aí o que acontece? O que se tem são dados que saem nas revistas, nos jornais, né, que é publicizado para a sociedade. Então, a gente imagina a partir dessa publicização que ocorre, que vem aumentando cada vez mais essa publicização, então, consequentemente, esses casos estão tendo uma abrangência ainda maior. E essas quantidades, elas são constantes. Então, nas mídias, devido ao uso das redes sociais, constantemente a gente percebe novos casos ocorrendo. Então, é possível presenciar no contexto histórico a presença desses aumentos devido a esse acompanhamento, principalmente com o advento da internet. Porque, de fato, nós não temos como registrar ainda, daí a necessidade de legislação para que isso, de fato, ocorra, para a gente poder realmente ter dados mais concretos. E mesmo assim, mesmo que ocorram os registros, a gente imagina também que muitos casos não chegam sequer a serem registrados, assim como ocorre com as violências em relação às mulheres, né, as mulheres cisgêneros, né? Mas, Luma, então você acredita que essa publicidade, essa divulgação, ela pode estimular, incitar mais pessoas a cometerem violência? Pode ocorrer
das duas formas, né? Algumas pessoas podem criar uma consciência de que aquilo não é algo correto a ser feito, mas outras pessoas vão utilizar exatamente essas imagens para reproduzir essas violências, né? Por exemplo, no caso Dandara, lá no estado do Ceará, por exemplo, os assassinos não se arrependeram ao serem entrevistados, eles não disseram que não se arrependiam, porque colocava aquela cidadã como uma alma suja, né? São termos que são utilizados principalmente, que saem de ambientes religiosos, que a gente tem muito medo da questão dos discursos que são proferidos em relação à questão das diferenças. Esses discursos que vêm carregados de violências. E aí os jovens, que às vezes não têm um conhecimento e um acesso às informações, eles absorvem só essas partes que são violentas. E aí eles reproduzem dentro da sociedade aquilo que é repassado e justifica essa violência por esses relatos, né? Inclusive utilizando termos bíblicos, que era para se ter o inverso, onde a religiosidade era para transmitir a paz, a harmonia, o amor entre as pessoas, né? O respeito às diferenças. E aí se reproduz outras formas de pensar, né? A irmandade entre as pessoas, né? O livre-arbítrio, o não poder julgar o outro ter a liberdade de si. Então, quem pode julgar alguém? Então, nós temos que ter muito zelo, e as pessoas que estão à frente das religiões e que estão em espaços de representatividade e de referência para a juventude, para as demais pessoas, têm muito cuidado quando se trata das diferenças, porque o que elas falam, às vezes, são incorporados como uma forma realmente de se legitimar, de se praticar todo tipo de violência contra as pessoas historicamente discriminadas, o que é o inverso do que a crença realmente dos verdadeiros cristãos coloca para todos nós. E a gente fala da questão da religiosidade, porque quando geralmente você vai dialogar com alguém que praticou a violência, as respostas que vêm são exatamente trechos de palavras, de frases que ocorrem muitas religiões, né? E a gente tem muito medo. Não estou querendo dizer que existe uma religião X ou Y que pratica que incentiva essas violências, porque é uma questão de pessoas, né? Existem pessoas das diversas religiões que combatem a discriminação e vai levar uma fala de irmandade, né, de paz, de harmonia entre as pessoas e a convivência com as diferenças, e outras pessoas que das mesmas religiões fazem o inverso. Patrícia, será que teria que tomar um cuidado especial, né, nessa divulgação pela mídia mesmo, né, desses discursos e mesmo das próprias violências? Será que seria interessante ter algum tipo de regulamentação sobre como é feita essa veiculação? É complicado você regulamentar a internet, né? Às vezes os vídeos vão para a internet, você não sabe nem quem colocou-os. Então, esse controle, ele realmente é difícil. Mas eu costumo dizer que ninguém nasce machista, ninguém nasce misógino, LGBTI-fóbico, ninguém nasce racista. Isso é fruto do meio social em que você vive. A nossa educação, ela é heteronormativa. E por ela ser heteronormativa, você já impinge à sociedade uma classificação de comportamento obrigatória. Se você não tem aquele comportamento obrigatório que a sociedade parte do pressuposto que você tem que ter, você se sente excluído enquanto minoria. Da mesma forma, os discursos de ódio, de fundamentalismo religioso, nós vemos frequentemente políticos, inclusive, levantando bandeiras que deveriam apaziguar, incitando ódio, segregação social. Quando você faz isso, você pega uma grande massa da população que não tem uma educação capacitada para entender a diversidade, e você incita ou incute nela um preconceito que às vezes ela mesma não tem. Se você pega uma criança, é um ser branco, né? Ele é neutro. A partir do momento em que ela cresce, o meio social que ela está crescendo vai moldando. E aí ela vai crescer um machista, vai crescer um misógino, vai crescer um LGBTI-fóbico. Esses vídeos, para ela, podem ser identificados de uma forma positiva ou negativa. Nós não vamos saber, não tem como você saber. Esses vídeos, às vezes, o caso da Dandara, por exemplo, teve muita gente que se solidarizou com a situação, que ficou indignada, mas só o fato de ter sido filmado e divulgado a morte de uma pessoa, divulgada na internet, ele é tão chocante que eu paro para pensar, até que ponto isso ajuda ou dificulta?
enquanto nós não tivermos nas escolas, eu sempre bato na questão da educação, enquanto nós não tivermos na escola material didático falando de gênero, falando de identidade de gênero, falando de orientação sexual, enquanto os livros escolares não forem inclusivos, aonde mostre famílias homoafetivas, famílias monopaternais e famílias heteroafetivas, enquanto não tivermos o material didático apto a recepcionar as crianças trans que são absolutamente inexistentes dentro de um ambiente escolar, enquanto nós não tivermos capacitação de professores, de servidores de saúde pública, um exemplo muito clássico, você fala de prevenção ao HIV. Quando chega carnaval, por exemplo, há uma propaganda enorme a respeito de camisinha. Não há uma propaganda referente, por exemplo, a meios de prevenção de DST entre casais de lésbicas. É praticamente à beira da invisibilidade. Então, enquanto existir, aí eu bato na tecla, uma homofobia institucionalizada, não são esses vídeos que vão incitar ou não incitar. Tem que vir do governo para a sociedade. Para que a sociedade consiga se conscientizar e recepcionar esses vídeos de uma forma mais empática. Porque não é isso que acontece muitas vezes. E só aproveitando então para informar, já que assim, a camisinha então não seria a forma de impedir a transmissão do HIV, qual seria a forma então para casais de lésbicas? Existem na verdade toalhinhas de sexo lésbico que você pode prevenir na hora de você realizar o sexo oral, tá? Tem na verdade uma série de problemáticas no que diz respeito à hepatite. Então, isso tem que ser divulgado. Eu não sou médica para falar sobre o assunto, eu sei da existência, mas seria importante sim, dentro de um congresso de saúde municipal, estadual, federal, esses temas serem abordados, para que as pessoas também saibam como prevenir, quais são as doenças mais comuns, o que fazer. Os ginecologistas de hospitais públicos não sabem como lidar com uma mulher bissexual ou com uma mulher lésbica. Muitas vezes, uma mulher lésbica vai no hospital público e quando ela fala que ela não tem relação sexual heteroafetiva, uma série de exames é retirado. É como se ela não precisasse daquilo. Então, existe esses entraves. Então, é muito mais, a violência é só o estopim. Tem muita coisa por trás disso que gera essa violência, esse gostar, essa agressão, essa estereotipação da mídia que ajuda a incitar a violência. Esses discursos, como eu vi uns anos atrás, ser homossexual é excesso de porrada, desculpa, é falta de porrada. Uma semana depois, um pai bateu tanto no filho que a criança morreu de traumatismo craniano. Nós temos que ter responsabilidade do que falamos, do público que está ouvindo. Acho que isso é importante. Então, respondendo agora, eu sou bem prolixa, respondendo a sua pergunta, se a divulgação midiática dessas agressões é boa ou é ruim, não sei. É preciso, primeiro, que as pessoas estejam capazes de entender a diversidade, para depois nós sabermos o reflexo real que isso causa em cada indivíduo. Uma coisa importante também é, por exemplo, no próprio caso da Andara, né? Foi necessário que essas imagens fossem publicizadas para o próprio governo do Estado tomar posturas, desenvolver políticas públicas. Então, hoje no estado do Ceará, os casos de transfobia e transexuais violentados são tratados exatamente na Delegacia da Mulher. Então, a questão do nome social foi liberado. Então, apesar do ocorrido, a gente não queria que isso acontecesse, mas às vezes precisa as coisas acontecerem para que alguém tome alguma providência. Quer dizer, não precisar, e há anos a gente está colocando essa violência, mas foi preciso ser assim, escrachado em rede nacional e internacional a situação para alguém tomar providência. Para que fosse feito alguma coisa, né? Jogar na cara a violência para ser feito alguma coisa. E aí é um impacto, de certa forma, o vídeo ele traz um impacto, né? E aí, para alguns, positivo, para outros, negativo. Vai influenciar na vida das pessoas, ou dependendo da pessoa, positivamente ou negativamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando trata da questão da publicação dessas imagens, né? Mas, infelizmente, a gente só tem conseguido abertura quando escancara isso na sociedade. Mostra, olha, está acontecendo, é isso, está aqui, veja o que está ocorrendo.
E as pessoas param para poder refletir. Será que é isso que nós estamos reproduzindo nos nossos discursos? Será que a gente está fortalecendo essa prática quando a gente fala mal, quando a gente demoniza os sujeitos e as sujeitas, né? Porque quando você demoniza alguém, então essa pessoa está sujeita a qualquer tipo de violência e ainda vai achar que isso é justificado, né? Então, nenhuma pessoa merece ser violentada, independente de que seja hétero ou bi ou tri, independente. Foi pessoa, e até os animais, o que tem vida, merece ser respeitado e ter dignidade nessa nossa existência. Como você disse, Luma, né? Assim, é importante que nenhuma pessoa seja violentada, mas então por que é importante classificar a diferença, assim, um crime homofóbico? Por que é importante fazer essa distinção? Eu poderia perguntar de outra forma, por que as outras minorias têm essa proteção? A resposta é a mesma, né? Você não é o crime homofóbico, é uma série de minorias que já existem com uma proteção legislativa. Então, se essas minorias já têm proteção legislativa, por que não a LGBTI-fobia? Eu acho que é o inverso. Todas as minorias precisam ter uma proteção maior do que as maiorias. Nós precisamos ter a Lei Maria da Penha para que a mulher pudesse ter um pouco mais de segurança, e ainda assim não tem. Ainda assim a Lei Maria da Penha não é respeitada. O artigo 8º da Lei Maria da Penha fala, inclusive, que tem que ter discussão de gênero nas escolas. E a gente tira das cartilhas a discussão de gênero nas escolas. A gente não aplica a legislação. Já tem uma falha aí. Mas não é porque não se aplica algumas questões legislativas que temos que ignorar outras. Então, sempre que me perguntam, por que criminalizar a LGBTI-fobia? Eu falei, por que criminalizar as outras minorias? Qual é a diferença? Por que esta invisibilidade? Os intersexos, até hoje, não são nem vistos. Não se fala deles. A Aliança Nacional LGBTI, o I é de intersexos. Quantas pessoas falam dessas pessoas? Quantas pessoas discutem o que é ser um intersexo? Eles são absolutamente invisíveis. Eles têm que ter os seus direitos preservados, como tantas outras minorias. E quem são os intersexos? Intersexos são pessoas que elas não têm o sexo definido, né? Aí vem aquela questão da Judith Butler, que vai discutir o binarismo, aquela questão da desconstrução do gênero binário, de criar uma sociedade sem gênero, várias propagandas de roupa sem gênero, brinquedo sem gênero. Quando a criança nasce, se é menino, o quarto é azul. Se é menina, o quarto é rosa. Parece que a criança já está predisposta a ter a cor, o brinquedo, a roupa, o pensamento, o comportamento pré-estabelecido pela sociedade, sem sequer perguntar para ela quem é você. Sabe quando você está grávida e pergunta, é menino ou menina? Não sei. O sexo biológico é feminino. O que vai ser quando crescer, eu não sei. Nós precisamos começar a falar disso. Deixar as pessoas livres, criar os nossos filhos para o mundo. Eu tenho uma filha de 8 anos, eu quero criá-la para o mundo. Acho importante darmos liberdade deles serem quem são, mas a sociedade não permite, ela é castradora. Castradora na nossa cama, castradora nos nossos corpos, nos nossos pensamentos, nos nossos ideais, até na cor e vestimenta que usamos. E é importante, por exemplo, a questão da intersexualidade, para as pessoas que não têm muito acesso à questão dos conceitos em si, é o que a gente antigamente chamava de hermafroditismo, né? Então, é a presença é um corpo que possui as duas possibilidades. E aí, o que esse corpo é? Né? E vivencia essas condições diversas, né? E aí é uma necessidade também da gente compreender que as diferenças do sujeito, elas vão surgir. Nós vivemos uma metamorfose. Então, nós nos modificamos com o passar do tempo, né? E novas nomenclaturas vão existir para tentar nomear esse sujeito e essas sujeitas. Mas o que a gente tem que entender? Não importa qual seja o nome que se dê à diferença do sujeito, o importante é que seja respeitado. É uma vida, né? E toda vida tem que ter a sua dignidade e a sua existência preservada e garantida, com seus direitos fundamentais. Então, não é a diferença que vai me fazer perder todos os direitos a qual a sociedade tem. Então, não é a minha diferença. Então, é a minha diferença que tem que ser respeitada pela sociedade.
né? Luma, você que é estudiosa da cultura, como se fosse, você falou das hermafroditas, a gente sabe que, né, na Grécia Antiga elas eram valorizadas, eram oráculos, pitonisas. A visão da sociedade, ela vai e volta, ela muda ao longo do tempo. Você acha que hoje piorou, perdeu, conceito, perdeu valor perante a sociedade? Nós não temos como classificar, né, se foi melhor ou foi melhor. Cada sociedade tem sua época e sua história. E dentro dos seus contextos vai estabelecer sua cultura. Só o que a gente sabe é que essas culturas elas vêm se modificando. Por exemplo, na Idade Antiga, era chancelada a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Por exemplo, um guerreiro, ele queria ter relação e sempre tinha relação com outro guerreiro. Porque para ele, se deitar com a mulher, que era um pensamento preconceituoso da época, era se inferiorizar. Então, o guerreiro não se deitava para praticar sexo com uma mulher, porque isso o inferiorizava. Então, ele buscava outros homens. Os mestres, né, iniciavam seus discípulos sexualmente. Então, era algo da cultura que estava tudo ok. Então, quando chega na Idade Média, com a mudança da questão da religiosidade, né, do politeísmo para o monoteísmo, né, tudo muda, né, mas existe uma coisa que é interessante, o lugar da mulher permanece. Né, a mulher continua sendo a submissa, a oprimida, dentro desse contexto histórico. E uma coisa importante da Idade Média que modifica as práticas sexuais anteriores é a questão da peste negra. Né? A peste negra dizimava as pessoas na Idade Média. E qual era o mote da época? Nós temos que nos reproduzir, senão nós vamos acabar. E até hoje tem gente que acha que aquele pensamento deve prevalecer na atualidade. É um pensamento anacrônico, porque não tem como se manter. Hoje nós temos excesso de pessoas. Hoje a gente não precisa mais ter a relação sexual natural para ter filhos. Né? Hoje várias pessoas têm filhos que não são concebidos naturalmente, né? Mas que passam por um laboratório. Então, o contexto histórico modifica as formas de pensar. Mas aí tem gente que acha, não, a gente está ainda com aquele lema, né? Cresceis e multiplicai-vos, mas só que é outro contexto histórico. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e esse zelo. Mas que com o passar do tempo, a gente percebe que essa questão da perseguição, né, ela é muito intensa na questão das sexualidades divergentes da padrão hegemônica. A legislação brasileira atual, ela pode ser melhorada, ainda falta, mas como está? Já tem alguma coisa, alguma conquista a ser comemorada? Olha, recentemente, agora não me lembro o recurso extraordinário que o STF acabou de emitir uma decisão equiparando as uniões homoafetivas com as uniões heteroafetivas, né, no que diz respeito aos direitos de herança. Isso foi um marco. E o Senado até aprovou também uma mudança. Exato, né, a mudança no Código Civil para tirar o conceito de casamento é a união de um homem e uma mulher para casamento é a união de duas pessoas, né, o casamento civil. Mas eu reforço a questão recente do STF sobre a equiparação das uniões estáveis homoafetiva e heteroafetiva por uma questão importantíssima. Tramita, e nós sabemos disso, o Estatuto da Família, o horripilante, Estatuto da Família, que exclui uma imensa gama de famílias homoafetivas existentes e legalmente constituídas do conceito legal de família. Nós sabemos que hoje família é mais do que a união entre homem e mulher para a procriação. Né? Nós sabemos que famílias são laços afetivos, é a reunião de laços afetivos. Esse Estatuto da Família ele ainda está em discussão. Quando o Supremo, o STF, ele equipara as duas uniões, ele equipara a união homoafetiva à família. E isso é um marco importante. A gente discutia a decisão do STF diante desse novo panorama de conceito de família e comemorarmos, olha, há uma decisão real que equipara a união heteroafetiva com a união homoafetiva. São famílias. Então, isso é algo a se comemorar. Outra questão que eu aguardo ansiosa para comemorar, tramita também uma ADIM que está questionando a resolução da Anvisa 34/14, que diz respeito àquela proibição de 2 homens que têm relações homossexuais de doarem sangue pelo prazo de 12 meses. Essa alegação parte do pressuposto daquele período da década de 80, onde a gente falava da população de risco, da população gay, que era a população de risco. Então, em razão a isso, eles não poderiam doar sangue. No entanto,
Recentemente, em 2015, o relatório epidemiológico da Anvisa alega que 4.300 e poucas pessoas no ano de 2015 contraíram HIV. Dessas, 49,9% são heterossexuais. 45,7%, se eu não me engano, são homossexuais. Então, quer dizer, este argumento social ou de saúde pública também não se sustenta mais. E nós temos o Madin, onde várias organizações civis entraram com a Mixcure para tentar questionar e quebrar essa proibição da Anvisa. E a irresponsabilidade é tão grande que nós jogamos fora, na latrina, cerca de 18 milhões de litros de sangue por ano embasados no preconceito. Se isso passar, vai ser outro marco importante a comemorar. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a presença de vocês. Eu queria pedir, então, para vocês falarem os sites. Primeiro, a Luma. Nós temos a Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, onde nós temos um grupo no Facebook, né? As pessoas podem procurar, da ABE, e podem, principalmente os pesquisadores e pesquisadoras. Nós temos mais de 12 mil pesquisadores e pesquisadoras que fazem parte do grupo, onde a gente coloca as matérias que estão relacionadas com as questões de gênero e sexualidades, e também realizamos alguns debates, né, sobre alguns acontecimentos que ocorrem, principalmente no contexto brasileiro e também fora do Brasil, né? E temos também um site que as pessoas podem buscar da ABE, que é aber.org.br, que pode procurar. Inclusive, nós teremos, em 2018, o Congresso Internacional, o 9º Congresso Internacional da ABE, que vai ocorrer no estado do Ceará, né? E as pessoas, os pesquisadores e pesquisadoras irão exatamente estar nesse período apresentando seus trabalhos, né, nas questões de gênero e sexualidade, que vai trabalhar com as intersecções entre a população LGBT e as questões raciais. Tá feito o convite, então, e Patrícia, o site? Caso queira entrar em contato, nós temos uma página no Facebook chamada www.facebook.com, né? Aliança Nacional LGBTI. Lá tem várias notícias a respeito do mundo LGBTI, tem atividades da própria aliança, sugestões, reclamações, se precisar de alguma ajuda, algum suporte. Também queria aproveitar e convidar todos, agora eu não me recordo o mês que vai ocorrer, vai ser o Fazendo Gênero, que vai acontecer em Florianópolis. É uma discussão sobre gênero muito importante, um seminário interessantíssimo. Tem o Conab EGLT, que acontece a cada 2 anos, se eu não me engano, vai ser em Minas Gerais, tá? É importante também ocupar esses espaços, e o Senalesb, que é um seminário nacional de lésbicas e bissexuais, que acontece também no Brasil. São agendas importantes para a militância e para pessoas que queiram se inteirar sobre o assunto. Agradeço muito a presença. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui. Essa entrevista está disponível na internet, no endereço senado.leg.br/TV. É só clicar em Programas, depois em Cidadania. E o que você achou desse programa? Qual outro assunto você gostaria que a gente discutisse? Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 1616 e faça a sua sugestão, crítica ou comentário para o Cidadania da TV Senado. Obrigada pela companhia e até a próxima.